Motorista larga o busão no meio da rua e passageiro vira herói por um dia no Recife. Meus amigos e minhas amigas do canal Pernambucando por aí, pensem comigo. Se o Brasil fosse um ônibus, quem é que estaria dirigindo? Seria o povo cheio de fé, esperança e cuscuz com ovo na marmita? Ou seria aquele sujeito apressado, nervoso, que bufa no trânsito, que acha que buzina é argumento e palavrão é ponto de vista? Pois bem, parece que o Recife respondeu essa pergunta do jeito mais literal e simbólico possível. Essa semana um caso curioso, ou trágico, depende do ângulo, ganhou as manchetes. Um motorista de ônibus ofendido por um passageiro parou o veículo no meio da rua, largou o volante e foi-se embora de alma ferida e dignidade intacta. E o que fez o passageiro revoltado? Ora, subiu na cadeira do motorista e tomou a direção do ônibus, como quem diz: já que ninguém presta, eu mesmo resolvo. Ah, minha gente, o Brasil virou um grande coletivo desgovernado. O povo brigando com o motorista cansado do povo, o Estado dormindo no banco de trás e Deus, se duvidar, pulando pela janela para não ver o desastre. O caso aconteceu aqui mesmo, no Recife, terra onde o sol não tem pena, e o humor é a última defesa contra a loucura. O motorista, segundo o Diário de Pernambuco, conduzia a linha entre o terminal da Macaxeira e o TI Pelópidas, quando um passageiro começou a reclamar, como quem acha que buzinar resolve buraco de rua. O homem ofendeu o motorista que, cansado de humilhação, encostou o ônibus, desligou o motor e desceu, deixando para trás um bando de gente atônita e um volante vazio, símbolo de um país onde todo mundo quer mandar, mas ninguém quer servir. O passageiro revoltado não perdeu tempo. Assumiu o volante, ligou o motor e tentou mover o ônibus como se fosse fácil guiar um coletivo com 50 almas dentro e a paciência fora. E foi aí que a cena ganhou a internet, virando vídeo, meme, piada e vergonha nacional. Uns riram, outros xingaram e a maioria pensou: isso é o retrato do Brasil. E é mesmo. Porque vejam, esse episódio é mais que um caos urbano, é uma metáfora viva. Edmund Burke, aquele pensador inglês que entendia mais da natureza humana do que muito político daqui, dizia que a sociedade é um contrato entre os mortos, os vivos e os que ainda não nasceram. Pois bem, o nosso contrato social está rasgado, amarrotado e sujo de café. Ninguém respeita ninguém e cada um acha que pode tomar o volante do outro, no trânsito, na política, na fé, na vida. O motorista cansado representa aquele trabalhador que aguenta a humilhação todo dia, ganha pouco, dirige por horas, enfrenta engarrafamento, calor, passageiro mal educado e ainda tem que sorrir, porque se reclamar perde o emprego. O passageiro, por sua vez, é o brasileiro impaciente, achando que tudo se resolve na marra, no grito, na indignação de rede social. E o ônibus? Ah, o ônibus é o Brasil, barulhento, lotado, com a suspensão quebrada e o destino incerto. Se Olavo de Carvalho estivesse vivo, diria que esse episódio é a materialização do analfabetismo moral e espiritual do brasileiro moderno. O sujeito que quer ser Deus no volante, mas mal sabe o caminho da própria casa. Vivemos, como diria Chesterton, numa época em que o homem perdeu o bom senso e começou a se orgulhar disso. Um tempo onde a ofensa é mais rápida que a reflexão e a paciência é vista como covardia. E antes que alguém diga que estou exagerando, olhe à sua volta. O motorista é humilhado porque o ônibus atrasou, o professor é xingado porque o aluno não estudou, o policial é criticado porque cumpre a lei, o pastor é debochado porque prega o arrependimento. O Brasil virou um palco de vaidades e histerias, onde cada um acha que tem razão absoluta, e ninguém aceita o próprio erro. O apóstolo Tiago já alertava: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1:19. Mas quem é que pratica isso hoje? Todo mundo quer falar, ninguém quer ouvir. A ira virou entretenimento. O algoritmo recompensa a raiva e o inferno agradece. O drama e o humor nordestino. Pense comigo,
um motorista ofendido larga o ônibus no meio da avenida e o passageiro decide dirigir. Isso é tragédia ou comédia? É Suassuna puro. É como se o Alto da Compadecida ganhasse uma continuação nos coletivos do Grande Recife. O diabo de Ariano estaria lá no banco de trás rindo com aquele sorriso malandro, dizendo: "Eu não precisei nem tentar, eles fazem meu trabalho sozinhos." Tem coisa mais nordestina do que transformar desgraça em piada? O sujeito vê o caos e ainda acha graça, porque rir é a única maneira de não enlouquecer. Mas cuidado, o riso também é sintoma. O povo ri porque perdeu a esperança de consertar. Rir virou anestesia nacional. A gente ri da corrupção, da violência, do absurdo, mas lá no fundo dói. Lembro de um velho amigo, seu Severino, motorista de ônibus por 30 anos. Dizia ele: "O volante é que nem cruz, pesa mais quando a gente carrega sozinho." E é isso. O motorista que deixou o ônibus não largou o trabalho. Largou o fardo de um país que esqueceu o que é respeito. Largou o peso de ter que ser educado com quem o trata como bicho. Largou o papel de mártir de um sistema que só cobra, nunca consola. Burke dizia que, para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. E talvez o motorista tenha feito o oposto. Fez alguma coisa. Disse basta, ainda que de forma desastrada. E seu gesto virou notícia. Porque num mundo de covardes, qualquer ato de dignidade parece loucura. Mas vamos devagar. Não é para justificar o abandono do volante, nem o passageiro que quis brincar de piloto. É para entender o símbolo. O Brasil está assim, cheio de motoristas cansados e passageiros revoltados, sem ninguém que saiba guiar com prudência e fé. Reflexão filosófica e moral. Roger Scruton, esse cavaleiro da razão britânica, dizia que a civilização depende de pequenas lealdades. À família, à pátria, à vizinhança, ao trabalho. Quando o sujeito perde essas lealdades, o mundo se desmancha. E olhem ao redor. O brasileiro moderno já não é leal a nada. Nem à verdade, nem à fé, nem à própria palavra. Promete, esquece, reclama e volta para a internet para reclamar de novo. Vive num looping de indignação e apatia. Olavo, com sua lucidez brutal, dizia que o problema do brasileiro não é político, é moral e metafísico. E o episódio do ônibus prova isso. Não é apenas um caso de ofensa, é o sintoma de uma alma adoecida que perdeu a humildade de reconhecer o outro como ser humano. A civilidade morreu, e no lugar dela cresceu o ego, adubado por likes e pela crença de que a razão é monopólio do indivíduo. Enquanto isso, o ônibus segue desgovernado, ora no asfalto, ora nas instituições. O povo reclama do governo, o governo culpa o povo e o diabo ri de camarote. O próprio Chesterton dizia que, quando os homens deixam de acreditar em Deus, não passam a não acreditar em nada, passam a acreditar em qualquer coisa. E é exatamente isso que vemos. Gente acreditando em ideologias como se fossem religião, trocando fé por militância, moral por opinião, e o sagrado pelo meu direito de estar certo. E então chegamos ao ponto mais cruel e cômico: o passageiro tomando o volante. Eis o resumo da modernidade. Cada um quer ser o motorista da verdade, mesmo sem saber o caminho. A geração que nunca aprendeu a obedecer agora quer comandar tudo: o ônibus, o Estado, a igreja, a família. O problema é que, sem humildade, ninguém chega a lugar nenhum. O volante na mão do arrogante vira arma. O volante na mão do sábio vira direção. E o Brasil precisa, urgentemente, de motoristas sábios, de pais que conduzam filhos com amor e firmeza, de professores que guiem alunos pela luz do conhecimento, de líderes que dirijam com responsabilidade e de cidadãos que saibam respeitar o caminho do outro. O apóstolo Paulo escreveu: "Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém." 1 Coríntios 6, 12. E o passageiro que tomou o volante esqueceu isso. Achou que podia, e podia mesmo, mas não convinha. O mesmo vale para essa nação. Podemos protestar, criticar,
rir, xingar, mas convém lembrar que a liberdade sem ordem é o caos. E o caos, meus amigos, é o reino onde o inferno prospera. Conclusão. O episódio do ônibus no Recife é mais do que notícia, é um espelho. Mostra o Brasil cansado, irritado, desorientado. Mostra um povo que perdeu o freio, um sistema que perdeu o rumo e uma fé que em muitos virou buzina. Mas ainda há esperança. Sempre há. Porque, como dizia Suassuna, o realista é um romântico decepcionado. E nós, nordestinos, somos românticos por natureza. Acreditamos que dá para rir da desgraça e ainda encontrar beleza no caos. Talvez a moral dessa história seja simples. Antes de querer dirigir o ônibus dos outros, aprenda a cuidar do seu próprio volante. Respeite o próximo. Reconheça o esforço alheio. E lembre-se que humildade é a direção certa da sabedoria. A Bíblia diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. Pois é, talvez o problema do Brasil não seja a falta de motoristas, mas a falta de mansidão. E é isso, meus amigos. O passageiro assumiu o volante e o motorista foi embora. Mas quem é que vai conduzir o Brasil? Você, eu, nós ou ninguém? Pense nisso. Se gostou da reflexão, deixa teu like, comenta aqui embaixo o que achou dessa história, compartilha com aquele amigo que vive tomando o volante da vida dos outros e se inscreve no canal para a gente continuar pernambucando por aí. Até o próximo vídeo. Pernambucano por aí.